Minha mensagem nessa noite é quase uma continuação, né, da última quinta-feira, é aproveitando o novo de Deus, né? O tema da igreja nesse ano 2025 é vivendo o novo de Deus. E durante o ano aí, várias vezes eu, os pastores da igreja, falamos sobre, né, o tema da igreja. E eu creio que nesse período, né, foi quinta-feira e hoje, de manhã também, né? De manhã à noite, né? Nós falamos sobre esse tema. Deve ser a última vez nesse ano que nós estamos falando desse tema na igreja. É esse tema que Deus nos deu. E nós cremos que quando Deus me deu esse tema, colocou no meu coração esse tema, realmente Ele queria levar a igreja a entender esse novo de Deus. Nós já aprendemos durante o ano aí que o novo de Deus para nós é Jesus. Jesus é o novo de Deus, não é verdade? Muitas vezes você está esperando outra coisa, não. A boa notícia de Deus para a sua igreja, a boa notícia de Deus para mim, para você, mas não somente para mim, para você, para a Vargem Grande, é que Deus já tem um novo, né, dele para a Vargem Grande, para mim e para você. E esse novo chama-se Jesus. Não é verdade? Nós já aprendemos isso aí durante o ano, está bem claro em nossos corações de que esse é o novo de Deus. Mas a vida cristã é uma vida que sempre se renova. É uma vida de ciclos, na verdade, e ciclos de crescimento. Porque o ser humano é dessa forma, né? Nós vamos evoluindo. Diz aí que um homem e um rio só se encontram uma vez, Ramone. Um homem e um rio só se encontram uma vez. Que quando o homem volta lá, o rio já não é o mesmo. A água já passou. E o homem que chegou lá para ver o rio também, não é mais o mesmo. Porque o tempo nos muda. O tempo nos muda, na verdade, precisa mudar. E no caso da vida cristã, precisa mudar para melhor. Porque a vida cristã é uma vida de crescimento. Citei aqui na quinta-feira retrasada, né? Que é como a luz da aurora. A luz da aurora, né? A madrugada, né? É um dia um pouco claro, vai clareando, até tornar dia claro, até o sol brilhar. Assim é a vereda do justo, não é verdade? Ela começa, na verdade, no começo da vida cristã, e vai crescendo, precisa ser assim. Se não está sendo assim na tua vida, precisa ser assim. E nós aprendemos nesse tema também, que está em Isaías 43, pode botar lá para mim, o mídia, 43 de 16 a 21. Nós aprendemos que esse novo de Deus já chegou, que é Jesus. Mas o profeta, ele diz, você não vê? Você não está vendo? Porque aí há uma deficiência nossa. Deficiência, né, de não conseguir ver aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus está fazendo. Há muitas vezes uma miopia espiritual de não conseguir ver. Vamos ler junto esse texto? De Isaías 43, 16 a 21. Vamos fazer a leitura uníssona nesse texto. 16 a 21, tá? Vamos junto? Assim... aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair junto os carros de guerra e os cavalos do exército, e o seu reforço, os quais jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até o deserto vou abrir um caminho e o riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas, porque formarei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E o último, ao povo que eu formei para mim mesmo, a fim de que proclamem o meu louvor, que proclamasse o meu louvor. Você pode dizer um amém? Esse é o desejo de Deus, que nós vemos, né, já ter os nossos olhos espirituais abertos para ver aquilo que Ele já fez. A obra de Cristo, né, foi consumada no Calvário. Mas ali o escritor, como eu citei aqui na quinta-feira, ele cita lá a obra de Deus do povo de Israel, lá quando tirou, né, o povo do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Deus com mão forte foi lá e se manifestou para tirar aquele povo de lá.
Deus, o texto lá, que quando fala com Moisés, Deus fala assim, né? Eu ouvi o clamor daquele povo. Algo lindo. Nossas orações não são em vão. Deus está ouvindo nossas orações. Você pode dizer um amém? Nenhuma delas são em vão. Nenhuma delas. Deus colhe todas as nossas orações. E ali Deus falou a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E eu preciso que você vá lá a libertar o meu povo para me, adorar no deserto. E ali começou, irmãos, um trabalho de Deus. Um processo de Deus, na vida daquele povo, de tirar aquele povo lá do Egito. Um trabalho lindo, uma obra linda que Deus fez, na vida daquele povo que era escravo. Escravo que vivia realmente ali, um povo que chegou ali com José. José fez realmente aquele povo prosperar. Egito prosperou através de José, mas a geração de José morreu. Nasceu uma outra geração que começou a oprimir o povo de Deus, que fez do povo de Deus escravo. E eles trabalhavam para comer. E eu falei aqui na quinta-feira e volto a repetir hoje, que a prisão, ela pode se transformar num lugar confortável. Ela pode se transformar num lugar, na verdade, de estagnação. Eu tenho comida, eu tenho casa. Se eu sair daqui, eu vou ter que trabalhar, muito mais. Eu vou ter que ser responsável por mim. Eu vou ter que ser responsável pela minha alimentação. Eu vou ter que ser responsável pelos meus atos. Aqui eu trabalho, sim, muito, mas eu tenho comida. Aqui eu trabalho muito, mas eu tenho lugar para me proteger. E isso, irmãos, é algo terrível na vida de uma pessoa. Como foi terrível na vida daquele povo lá. Como eu falei aqui na quinta-feira, Deus, não foi difícil para Deus tirar aquele povo do Egito. A Bíblia diz que Deus agiu com a sua mão forte e tirou aquele povo do Egito. Mas deu um trabalho para Deus, sabe o quê? Tirar o Egito do povo. Tirar o Egito do povo. Porque o período que eles passaram de escravidão, eles tiveram a mente cauterizada. Eles tiveram a mente travada. Eles pararam de sonhar. Pararam de deslumbrar o novo de Deus. Pararam de sonhar, em coisas extraordinárias. Eles começaram a viver o quê? Uma mesmice. Começaram a viver o quê? No automático. É comer, trabalhar, dormir. Comer, trabalhar, dormir. Comer, trabalhar, dormir. Isso virou uma rotina que estava matando aquele povo emocionalmente e espiritualmente. E quando Isaías cita esse texto, nessa passagem que acabamos de ler, Isaías está falando desse novo de Deus, que Deus se manifestou àquele povo do Egito. E eu também li na quinta-feira, desculpa estar citando quinta-feira, tá? Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, 17, que diz o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, que era mais rápido, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Olha que zelo de Deus com aquele povo. Aqui, estão caminhando, e a passagem mais rápida, mais breve, era passar pela terra dos filisteus. Ele está em Canaã em poucos dias. Mas Deus falou, não. Se eles entrar aqui, nós vamos ter que entrar em guerra com os filisteus. Eles vão guerrear conosco. E durante essa guerra, um povo que é escravo não vai suportar uma guerra. Eu preciso levar esse povo para o deserto e começar a ensinar eles a confiar em mim. Ensinar eles a confiar na minha palavra. Ensinar eles a confiar na minha presença. Ensinar eles a confiar que eu sou o Deus da vida deles. Até hoje eles foram escravos. Agora eu quero os libertar. Eu quero ser o Deus dele. Eu quero que ele seja o meu povo. Aí começou um trabalho de Deus, irmãos, de tirar o Egito daquele povo. Um trabalho de Deus de tirar aquela mentalidade tacanha, para eles conseguirem ver o novo de Deus.
E eu digo para você nesta noite, hoje não é diferente. O mundo tem nos aprisionado nossa mente. Existem interesses espirituais para que você não cresça, para que você não desenvolva. O diabo quer travar a tua vida. Eu tenho falado aqui nas mensagens anteriores, né? Que tudo que o diabo quer é uma igreja parada, esperando Jesus voltar. Parece que é uma loucura falar isso, né? Tudo que o diabo quer é uma igreja parada, esperando Jesus voltar. O que o Satanás não quer é uma igreja de pé, trabalhando para ganhar alma para Jesus. Isso Satanás não quer. Satanás não quer uma igreja livre para adorar. Satanás não quer uma igreja, né, que não vive mais em cadeias. Uma igreja livre para adorar. Uma igreja que está pronta para fazer o que for preciso para ganhar alma para Jesus. As crenças antigas pode ser uma prisão, não é verdade? A mentalidade mundana que ainda trazemos no nosso coração pode ser cadeias que nos prendem e nos deixam romper. Aquele pensamento, né, como eu sempre cito aqui, né, de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, Deus tem algo novo para você. Levante os teus olhos, erga os teus olhos. E um dos pontos de quinta-feira foi esse, não é verdade? Para você aceitar a nova estação, é preciso você abrir mão agora da estação presente e a do passado. Está lá no versículo 18. Bota para mim lá, por favor. Isaías 43, versículo 18. Está lá. Esqueçam, vamos falar junto? Esqueçam o que se foi. Não vivam o passado. Irmãos, enquanto nós não conseguir fazer isso, não é verdade? Nós vamos ficar travados em nossa mente, no nosso coração, em nossa caminhada. E entender, irmãos, que Deus tem algo tremendo. Você já percebeu que o carro, né, o retrovisor é pequenininho, né, e o para-brisa é grande? O retrovisor é pequenininho e o para-brisa é grande. O vidro do para-brisa. Porque o passado, né, apenas para você, de vez em quando, dar uma olhadinha lá. Serve apenas de experiência para você. Serve apenas de experiência para aqueles erros que tu cometeu no passado, você não cometa no presente, nem no futuro. Serve de lembrança, né, dos teus erros e também das boas lembranças do que Deus fez na tua vida. Mas o para-brisa descortina para você uma grande oportunidade de Deus na tua vida. Uma grande oportunidade de um tempo novo que Deus tem para você. Tem para a tua família, tem para o teu casamento, tem para o seu bairro. E Ele quer fazer o quê? Ele quer usar a mim e a você. Quer nos fazer romper. Eu não vou me deter, que se você quiser ouvir essa mensagem, você vai lá no YouTube e você vai poder, né, desfrutar dessa mensagem lá. O segundo ponto foi, quando você é precipitado, perde a oportunidade de desfrutar a caminhada. Deus chamou aquele povo, na verdade, colocou ele no deserto e vamos caminhar junto. De dia era uma nuvem, melhor dizendo, de dia era uma nuvem. Deus acompanhando aquele povo, né? À noite, uma coluna de fogo. Deus não abandonou aquele povo. Logo que eles saíram, né? Eles passaram pelo Mar Vermelho, aquela história ali que você já conhece, virou novela, filme, né? Faraó veio atrás deles, né? E ele, né? Moisés falou, olha, pode olhar aquele povo lá, é a última vez que vocês vão olhar para eles. Eles vão morrer. O mar se fechou, todo aquele exército de Faraó que estava atrás dele morreram. E foi aquela festa, foi aquela alegria. E foi, né, aquele regozijo. Mas essa alegria, irmão, só durou 3 dias. Começaram a caminhar. Andaram 160 quilômetros. A primeira caminhada do povo de Deus no deserto. 160 quilômetros. 3 dias. Foi o suficiente para aquela alegria inicial. Alegria de sair do Egito. Alegria de não ser escravo. Acabar. Começaram a ter sede. Começaram a ter sede e começaram a reclamar. Chegaram no lugar, né, que colocaram o nome de Mara. Não vamos ler o texto porque o nosso nosso tempo não permite. E ali quando foram tomar aquela água, a água era amarga. Mas se você ver lá no texto, Deus não mandou eles pararem lá. Eles estavam ali
estavam de passagem naquele lugar ali. Aquelas águas amargas, sim, era para eles beber, sim, que aquelas águas amargas, você vê no texto lá, de Êxodo capítulo 14, que aquelas águas amargas era remédio para eles. Eles, antes de saber o que Deus ia fazer, antes de perguntar a Deus por que aquelas águas eram amargas, eles começaram aqui a reclamar com Moisés. A alegria da vitória tinha ficado para trás. Já tinha entrado aqui a reclamação. Quero dizer a você que nesta noite que Deus não responde reclamação. Deus responde petição. Vou repetir. Deus não responde reclamação. Deus responde petição. Toda vez que nós reclamamos, irmãos, nós estamos indo contra Deus, não a favor de Deus. Você quer o favor de Deus? Ore a Deus. Eles não perguntaram por que aquelas águas eram amargas. Moisés foi lá, Deus mandou ele pegar uma árvore lá, colocar o galho da árvore lá, a água se transformou em condições de beber. Eles beberam a água e prosseguiram. Um dado que eu não falei aqui na quinta-feira. Sabe quantos quilômetros estava de Mara para Elim? No versículo 15, 27. Sabe quantos quilômetros estava? Apenas 11 quilômetros. Eles tinham andado 160 quilômetros até ali, em Mara, águas amargas. E Elim estava a 11 quilômetros. 11 quilômetros, irmãos, dá 2 horas de caminhada. Eles tinham caminhado 3 dias. Eles estavam pertinho do manancial. Você pode colocar para mim aí? Êxodo 15, 27. Depois chegaram a Elim, onde havia o quê? Vamos ler junto? Vamos lá. Depois, onde havia 70 palmeiras, e acamparam ali junto àquelas águas. Lugar de regozijo, lugar de água boa, Ramone, lugar que Deus tinha preparado para eles. Mas eles estavam sem paciência, eles não esperaram o que Deus estava fazendo. Na caminhada, irmão, sabe por que muitas vezes nós não vemos o novo de Deus? Porque nós não nos atentamos, nós não pedimos a Deus, nós só vivemos de reclamação. As águas amargas da caminhada fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa cura. É Deus curando a mim e a você. As lutas da tua vida, a vida do crente, não é para nos matar, é para nos fortalecer. É para nos preparar para viver o novo de Deus. Já pensou em viver o novo de Deus todo fracassado? Não, Deus quer que você viva o novo de Deus com alegria, com regozijo. E só quem tem alegria e regozijo, irmãos, quem vence uma batalha. Não é verdade? Quem rompe, quem faz das dificuldades da vida a sua academia, faz da dificuldade da vida uma oportunidade de crescimento. O crente olha para a dificuldade e fala: glória a Deus, é mais uma luta para me vencer, é mais uma luta para ver a manifestação da glória de Deus. Sabe por que Deus abriu o mar vermelho, irmão? Porque diante daquele povo tinha um mar. Deus abriu o mar porque tinha um mar. Se não tivesse mar, Deus não abriu o mar. Deus fez milagre porque foi necessário, Deus fazer um milagre. A dificuldade da nossa vida, irmão, são oportunidade dos milagres de Deus na nossa vida. Você pode dar glória a Deus? Irmãos. Então começa a olhar a dificuldade como oportunidade de manifestação do poder de Deus. Alguns irmãos da igreja já estão ligados aí, né? Já estão percebendo. Alguns ficaram desempregados, estão aí empreendendo. Né, Marta? Não é sentar e chorar. Ficou desempregado, agora fazer pão. Né, Marta? Olha a propaganda aí, hein? Vamos comprar o pão da Marta em nome de Jesus. Empreender. Mas a Marta é professora, como é que vai fazer pão, Marta? Se é professora, vai concorrer com o Fagner, o padeiro oficial da igreja? Não, os meus pães são diferentes, pastor. São pães especiais, Fagner, viu? Não é concorrência, não é outro público-alvo. E o nosso irmão Fagner não vai ficar aborrecido com você, não é verdade? Tem, comprador para todo mundo, não é verdade? Outro empreendedor aqui também, não é verdade? Uma empresa nova aí, para a glória de Deus. Ficou desempregado, o patrão mandou embora, um trabalho novo, Deus deu a visão, abriu empresa. E assim, irmão, vai começar a pipocar a empresa nessa igreja aqui. Não é verdade? Porque os crentes estão entendendo que Deus está fazendo algo extraordinário aqui. Deus quer fazer uma obra grande aqui. Sabe como vai fazer essa obra grande? Através de mim e de você. As empresas vão crescer, as empresas vão cada dia mais,
avançar. E você vai ser um investidor do reino. E nós rapidamente vamos fazer um templo novo aqui, vamos fazer uma igreja nova para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga um amém aí. É isso, irmão, você crê nisso. Porque eu falei aqui na quinta-feira, Deus só abençoa quem tem propósito. O novo de Deus não é apenas para Joel ficar de papo ar. Não. Deus só me abençoa com o novo dele, irmão, se eu tiver propósito. E o propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus é glorificação e louvor do nome dele. Primeiro propósito. Segundo propósito é abençoar pessoas. Nunca é sobre nós, é sobre Deus e sobre pessoas. Repito, nunca é sobre nós, é sobre Deus e sobre pessoas. É pessoas que Deus quer que você abençoe. É pessoas que você quer que levante, que estão caídos. É pessoas que estão necessitadas. É pessoas que precisam de investimento de Deus para avançar. E Deus vai usar você poderosamente. E eu vou para o final da minha palavra, né? Aproveitando o novo de Deus. As batalhas são vencidas pela fé e esperança. Você tem que se alegrar no Senhor, meu amado irmão. Aprender a viver a alegria do Senhor. A Ivana falou muito bem aqui na oração dela, né? Felicidade é uma coisa, ela é passageira, mas a alegria ela vem de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo diz lá aos Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas como alegrar no meio das lutas? Sim, porque a nossa alegria não vem do nosso meio, vem do Senhor. E o Paulo apenas ele não fala disso, ele vive isso. Ele está escrevendo isso dentro de cadeias. Ele está escrevendo isso preso. E a vida do Paulo é de prisão em prisão. E de prisão em prisão, Paulo se alegrava no Senhor. Então, meu amado irmão, coloque um sorriso no rosto amanhã na segunda-feira. Eu sou um abençoado por Deus. Eu vivo o novo de Deus. E as lutas da minha vida serão vencidas no poder que há no nome de Jesus. Tire a reclamação do seu vocabulário. Mais uma vez eu coloquei aquele outro ponto aqui, para frisar isso no teu coração. Tire a reclamação do seu vocabulário. Coloque louvor e adoração. Pare de reclamar do seu marido. Comece a louvar a Deus pela vida dele. É um santo homem de Deus. Trabalhador. Profetiza na vida dele. Profetiza que ele é um trabalhador, não é verdade? Né? Tua mulher é uma bênção na tua vida. Tua família é uma bênção. Teus filhos são uma bênção. Pare de reclamar. Comece a agradecer. Nós não seremos abençoados. Nós já somos abençoados por Deus. Temos a bênção maior que dinheiro nenhum pode comprar, que é a salvação. Quanto vale a salvação? Não tem preço. É 1 bilhão? Não. É 2 bilhões? Não. Não tem preço. Ela foi paga por Jesus. E para aqueles que creem em Jesus é de graça. Então nós somos mais que vencedores. Nós somos ricos, irmãos, que já temos a bênção maior. A bênção que o dinheiro nenhum pode comprar. É a salvação em Cristo Jesus. Então tire o vocabulário. Tire do seu vocabulário a reclamação. Cuide dos seus com alegria e prazer. Ah, irmão, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Ah, eu estou aí, né? Tocado pelo encontro de casais hoje, né? Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Falei no culto passado aí, né? Não foi contra a morte, tá, irmã Renata? Mas Renata estava online, né? Eu pastor não prego contra a morte, né? Mas eu vejo, graças a Deus que na igreja não acontece isso. Algumas pessoas só vivem no monte, irmãos, não cuidam da casa. A casa está uma sujeira danada e o cara está no monte. É, irmãos. Ao invés de botar um currículo embaixo do braço, né, mas ela sabe disso que ela, né, viveu no meio disso aí há muito tempo, né? Ao invés de estar com um currículo embaixo do braço aí, né, ou fazer um cursinho para crescer, espiritualmente tá no monte. Seu Deus responde, tem hora que não é hora de orar, é hora de trabalhar. Moisés aconteceu isso, né? Deus puxou a orelha dele. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Então tem hora que não é hora de orar, é hora de agir. É hora de fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que é o nosso alcance? Cuidar dos nossos. Cuidar da nossa casa. Cuidar daquilo que nós já temos. Ah, mas minha casa é tão simplesinha. É essa casa simples que você vai cuidar dela e Deus vai te dar uma nova. Eu tenho o exemplo da minha mãe, minha mãezinha. Lá em casa nós tínhamos um fogão de lenha. Fogão de lenha. Mas minha mãe tinha um zelo que é fogão de lenha. Ela mandava ir lá no rio pegar aquela tabatinga branca, pastor Diego. E eu pegava aquela tabatinga, ela pegava aquela tabatinga e pintava o fogão de lenha, Ramone. E que o fogão de lenha ficava bonito. Né, Cátia? A Cátia chegou a pegar isso. O fogão de lenha ficava bonito. Era uma casa simples, de barro batido, mas limpa.
E ela sempre falava, meu filho, ser pobre não é defeito, mas ser porco é defeito. Ela me ensinou a lavar minha roupa de escola. Falava, se eu passar mal, você lava a tua roupa de escola. Não vai para a escola suja não, filho. Né? Ensinou a lavar minha roupa de escola, me ensinava a lavar roupa, me ensinava a fazer comida, né? Porque, irmãos, temos que fazer o básico. A gente quer ganhar muito dinheiro, a gente quer fazer coisas grandes, mas não estamos conseguindo fazer os pequenos, irmãos. Não estamos conseguindo fazer os básicos, irmãos. Só vivendo na internet o dia inteiro, vendo a vida dos outros, enquanto a casa está uma sujeira tremenda. Misericórdia. Não é verdade? Aquelas panelas precisando de um avivamento. Né? Aquelas panelas que estão preta, precisando de um avivamento. Pega um bombril, né? E dá um avivamento daquelas panelas. Se tiver velho demais, joga fora. Cuidado se jogar, se não tiver outra, vai ficar sem comida, hein? Pastor, né? Mas creia que Deus vai te dar uma nova em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, tira a reclamação do seu vocabulário. 2, cuide dos seus com alegria e prazer. Celebre as pequenas vitórias. Ah, irmãos, muita gente fica tão preocupado com o que vai acontecer. Ah, vai acontecer coisa grande. Deus falou que vai fazer coisa maravilhosa. Mas precisamos começar a celebrar as pequenas coisas, as pequenas vitórias. Não é verdade? Pega a mulher segunda-feira, vamos alegrar lá, vamos na praia, tomar água de coco, celebrar a vitória. Que vitória, homem? Né? Vitória de mais um dia. Pega essa mulher, leva ela para a praia. Pastor, não tem dinheiro, leva para caminhar na praia. Eu passo caivana direto isso, né? Vamos caminhar, mulher. Caminhar, cansar, que ela cansada fala menos. Em casa eu vou apanhar, não tem problema não. Importante que eu lancei a palavra. Então, meu amado irmão, coisas pequenas que pode fazer, celebrando as pequenas coisas, as pequenas vitórias, não é verdade? Celebrando, fazer lá uma reunião de família lá, bota uma vela lá no meio da sala, bota fogo na casa não, tá? Faz uma comida diferente lá, faz um angu diferente. E vamos celebrar as vitórias, as pequenas vitórias, não é verdade? A proteção, mais um mês de vida, mais um dia de vida, celebrar a presença do Senhor, a glória do Senhor. Faça da caminhada de fé uma jornada, uma academia de um intenso aprendizado. Falei aqui na quinta-feira sobre isso também, irmãos. Quem quer crescer, viver o novo de Deus, precisa amar a instrução. Amar a instrução. Aprender. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo que o conhecimento está para todos. Antigamente, na verdade, era difícil fazer uma faculdade. Era difícil, né? Ter acesso ao conhecimento, aqueles livros de enciclopédia enorme, caro para chuchu. Hoje tudo liberado na internet para mim e para você. Você pode aprender uma coisa nova todo dia. E quem ama conhecimento, cresce, consegue vislumbrar e ver o novo de Deus. Aprenda um curso novo. Se prepara para o novo de Deus na tua vida. Se prepara para vivenciar o novo de Deus. Como é que você prepara? Eu quero fazer uma faculdade de administração. Não tenho dinheiro hoje. Começa a comprar uma revista de exame. Eu falo sempre isso, né? Compra uma revista de exame. Nem sei se existe mais revista de exame, né? Que fala de negócio, que fala de empresas. Acho que até online agora esse negócio, né? Nem sei. Nossa revista é tão antigo, né? Mas compra aquilo que você pode fazer para investir na tua, né? No seu conhecimento. Nós evangélicos, então, irmão, nós temos tanto livro para ler. Tanto livro para ler. Falei aqui na quinta-feira, repito hoje. Ano que vem eu vou te levar a igreja a ler mais. A gente vai separar uns livros para ler durante o ano aí. A igreja toda lendo. Bíblia e livros, né? Livros que nos ajudam, né, a aprender mais de Deus, da palavra de Deus. E vamos caminhar. Então faça da jornada uma academia. Uma oportunidade. Já viu aqueles vídeos de academia que você pode fazer academia em casa, limpando a casa? E a mulher pega a vassoura e fala assim, você pode fazer essa academia limpando a casa. Sem gastar um centavo. E a casa fica limpa, né? É mais ou menos isso, né? Essa proposta. É você fazer a caminhada, uma oportunidade de exercitar. Eu estou sem carro. Vai a pé que você vai ficar com as pernas mais fortes. Não olhar para a dificuldade, olhar vendo sempre uma oportunidade. Não fica colocando culpa no diabo em tudo. Não dá ibope para ele não. Ele é um fracassado. Ele é um derrotado. Você é mais que vencedor. Já foi decretada a tua vitória. O Senhor é contigo. Não fica dando ibope a ele. Não. Satanás, não vem atrás de mim não, que você está derrotado. Amarra ele lá
na árvore lá, né? Bem longe, né? E deixa ele quieto lá. E por último, né? Não se esqueça que hoje é o melhor presente de Deus para a tua vida. Nessa jornada, irmãos, de ver o novo de Deus, não esqueça de que hoje é o melhor dia da tua vida. Sempre celebrar cada dia. Amanhecer é uma bênção de Deus. Acordar, Deus renovou as misericórdias e a graça dele sobre a tua vida a cada manhã. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus pelo dia. Viva cada dia de forma intensa. Cada dia, irmão, tem o seu mal. A Bíblia diz isso, né? Basta cada dia o seu mal. Mas também cada dia tem o seu bem. Então você não tem como fugir do mal do dia, porque o mal do dia é o mal do dia. Mas você não pode esquecer que junto com o mal do dia também tem o bem do dia. A parte boa do dia. Mas se você focar só na parte mal do dia, porque todo dia tem o seu mal, né? Você fica apenas reclamando, triste, abatido. Não. Olha para a parte boa. Olha para o que Deus te fez. Olha pela tua família. Olha pela saúde que você tem. Olhe pelas oportunidades que Deus está te dando. E o mal do dia será vencido, né, na tua vida em nome de Jesus. Nessa noite, meu amado irmão, finalizando a minha palavra, né? Eu quero dizer a você, como igreja do Senhor aqui, nós temos uma grande oportunidade nesse novo tempo. Vamos renovar nessa noite mais 54 anos diante do Senhor. Mais um período, né, de crescimento da igreja. Quantos de nós estaremos aqui nos 108 anos da igreja? Acho que ninguém, né? Os bebês, o filho do Ed vai estar aí. Né? Os bebês vão estar aí. Quem sabe alguns de nós vai estar aí também, né? Os adolescentes vão estar por aí. Vai ser mais 54 anos, né? Quando a igreja fizer 108 anos aqui em Vargem Grande. E nós precisamos plantar hoje, irmãos. Precisamos viver, né, esse tempo. Tem um cântico antigo que fala assim, que não passe de nós o teu espírito. Esse cântico fala da oportunidade, que nós não podemos perder a oportunidade de ver hoje aquilo que Deus tem para nós hoje. Deus te trouxe para Vargem Grande. Sabe para quê? Para você florescer aqui. Para você ser bênção, ser instrumento do Senhor. Além de você amar a instrução, foi um dos pontos aqui, ame também ensinar. Ame ensinar. As células têm essa facilidade, né? Você ensinar pessoas na célula. O que você tem, a bagagem que você tem, já é coisa extraordinária, sabia disso? Tem pessoas que não têm essa bagagem. Tem pessoas que não têm esse conhecimento de Deus que você tem. Mas é tão pouquinho, pô. Esse pouquinho que você tem pode salvar uma vida do inferno. Amém, igreja? É o suficiente para salvar. Coloque à disposição para ajudar pessoas. Irmãos, o teu coração vai ser tomado de uma alegria tão grande quando você colocar no coração o desejo de ajudar pessoas, de orar por pessoas, de batalhar a luta de pessoas, não é verdade? De não ficar vivendo uma vida egoísta. Mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Mas eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Meu amado irmão, em nome de Jesus, quando nós servimos a Deus, através de pessoas, as bênçãos correm atrás da gente. As bênçãos nos alcançam. Você pode dar glória a Deus? Nós cuidamos de pessoas, Deus cuida da gente. Passa a ter um olhar menos egoísta das coisas e das pessoas. Muita gente olha as pessoas e fala, é problema. Aquilo lá não tem jeito não. Sim, muitas vezes, né? Não tem jeito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. Aconselhar, ouvir. Muitas vezes eu entro no gabinete, eu fico 2 horas no gabinete com a pessoa. Né? E confesso com o pastor que muitas vezes eu acho que estou perdendo meu tempo. Que a pessoa ouve e não bota nada em prática. Ele quer apenas desabafar. Desabafa. E aí, como é que tá? Mudou? Não. Você fez aquilo? Não fez? Não quer mudar. Ele só quer reclamar. Só quer alguém para desabafar. E eu sou pastor, eu preciso, ele está ali. Deus me chamou para servir. Eu estou aqui servindo, vou continuar servindo na vida deles. E é assim com você também. Mas tem hora que Deus faz coisa linda, não é verdade? A gente pensa que não vai ter jeito, a gente pensa que não vai acontecer, e a gente dá um conselhozinho à pessoa, a pessoa pega aquele conselhozinho, bota em prática, e Deus se manifesta, e fala, glória a Deus! Uma oração que você faz, essa semana eu estava em casa, orando libertação, Renata, né? Irmão ligou, pastor, meu filho está vendo visão aqui. Falei, vou orar agora, irmã, para a irmã. Mas primeiro ministrei o coração dela, né? Até eu falo para você aqui, para te ensinar também, né? Crianças é do Senhor, irmãos, tá? Quando a criança está vendo alguma coisa em casa, alguma visão, algum demônio está se manifestando para a criança, que elas são mais sensíveis espiritualmente do que nós, o problema não é a criança. Não ore pela criança, ore pelos pais, e por você, se você é pai, por você.
Você está dando legalidade para Satanás entrar na tua casa, fazer a festinha lá. Aí teu filho, que é mais sensível espiritualmente, criança sempre é mais sensível, está vendo, né, o que está refletindo na tua vida. A brecha que você está dando, o mole que você está dando, Satanás está cirandando aquela casa. Então, ao invés de você orar pela criança, ora por você, conserta a sua vida. Não somente orar, conserta, fecha as brechas, bota Satanás para correr, que a paz vai voltar a reinar no teu lar. Amém, igreja? Era 10 horas da noite, eu estava ministrando isso no coração da pessoa. E depois eu orei lá, olha, Satanás, sai agora! Os vizinhos falaram, tem alguém gritando. Estou lá gritando dentro de casa, né? Sai agora, pelo telefone. E Satanás lá, eu aqui, ele lá, e teve que sair lá. Porque o poder não é de Joel, é o poder de Jesus. É de Jesus. No outro dia eu liguei a irmã, como foi? A noite foi boa, pastor. Deus está conosco. Falei, glória a Deus. Sou eu? Não, é Deus. Eu apenas me coloquei disponível para ser canal de bênção na vida dele. Ele pode fazer isso com você também. Fazer da tua vida também isso para a glória de Deus. Pode ficar de pé?